E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 3. Hoje, nós vamos continuar meditando no Evangelho segundo escreveu Lucas. Convido você para tudo agora, para pelo menos os próximos 10 minutos, a gente vê como Jesus veio quebrar preconceitos, quebrar paradigmas, quebrar barreiras e assim fazer o reino de Deus expandir para todos e todas. O interessante é que nós vimos no episódio anterior, no episódio de número 38, a questão de uma pecadora ungindo os pés de Jesus e chorando, e a visão do fariseu que não discerne aquilo. E o Senhor faz uma comparação linda de que aquele que muito é perdoado, muito é grato e serve com todo o coração. E aquele fariseu que havia em sua soberba não honrado a Cristo interiormente, sem dar a ele a honra devida que ele merecia. E aí segue essa sequência. E aconteceu que então, parece que ele saindo, depois desses acontecidos, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino de Deus. Sabe, uma coisa que a gente já vai parar aqui para começar a pensar. Independente da incredulidade dos homens, independente do desprezo que alguns homens demonstravam no caminho da pregação do evangelho, Jesus não para o seu ministério. Jesus intensamente, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ele não permite que a rejeição, ele não permite que a postura de homens ao qual não entendiam o seu chamado o parasse. Isso deve ser motivação para nós que cremos no Evangelho, que independente das rejeições que muitas vezes sofremos de uns e outros, o anúncio do reino de Deus não pode parar. E o Senhor nos avisa isso, o Senhor deixa muito claro para a gente que assim perseguiram o Mestre, também vamos nos perseguir. Então não pare de pregar o Evangelho, não mude a mensagem para agradar os ouvidos, mas continue seguindo de cidade em cidade. Rejeitou aqui, eu prego acolá. Rejeitou acolá, eu prego logo adiante, porque em meio a esses ouvidos tem sempre aqueles que creem, aqueles que entendem a verdade, aqueles que se arrependem e aqueles que vão ser salvos por esse evangelho. A mensagem do evangelho não volta vazia. Então não se frustre, não pare, tenha um empenho, assim como o do nosso Senhor, que de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, continuava anunciando o evangelho do reino de Deus. E junto com Jesus iam os 12, os apóstolos e os discípulos que acompanhavam Jesus. E aqui, o interessante é que Lucas destaca maravilhosamente bem. Lucas aponta aqui para nós que também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, seguiam e acompanhavam como discípulas a Jesus Cristo. De repente, para você, no contexto em que nós vivemos hoje, possa parecer um tanto quanto normal isso. Até porque, se você analisar hoje dentro
das comunidades cristãs, dentro das igrejas, nós vemos grande parte das mulheres, as irmãs de oração, as irmãs que se reúnem, as irmãs que fazem visita, as irmãs que fazem a manutenção do espaço da igreja. As mulheres são muito ativas na obra. As mulheres hoje, elas têm uma grande responsabilidade e participação na obra. Mas nós estamos falando de um contexto histórico de 2000 anos atrás, e ainda de uma cultura judaica ao qual as mulheres, elas não tinham papel na sociedade. As mulheres não eram permitidas ser ensinadas. As mulheres não podiam ter uma participação ativa, e Jesus vem mostrando aqui que ele vem derrubar os paradigmas, os preconceitos e as barreiras, porque o reino de Deus é para todos, e no reino de Deus não há A ou B, o reino é para todos. Há quem diga que a Bíblia é machista, mas talvez porque não entenda e não tenha a sensibilidade de olhar para Jesus. Porque nós devemos vestir a lente de contato de Cristo para podermos entender a Bíblia. E quando nós vemos Jesus ensinando, quebrando há 2000 anos atrás os paradigmas e permitindo que essas mulheres o acompanhassem como discípulas, ele está mostrando para todos que todos têm papel no reino. Olha só que coisa mais maravilhosa. E essas mulheres seguem Jesus porque elas entendem que foram libertas, elas foram curadas, e elas pegam toda essa gana, todo esse empenho, toda essa energia e dedicam ao ministério de Jesus. Jesus derruba barreiras, Jesus derruba paradigmas. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós colocamos critérios demais, barreiras demais, ou quando fazemos acepção de pessoas e de gêneros dentro da igreja. Tome cuidado, porque o Cristo de Nazaré é para todos. O Cristo de Nazaré dá um empoderamento para as mulheres no seu ministério. O Cristo de Nazaré sabe o importante papel de cada um dentro do seu ministério. Às vezes, ainda hoje, grande número de feminicídios, grande número de humilhações, homens dentro da igreja que dentro de casa são carrascos. Eu quero dizer para você, Cristo há de te julgar, Cristo há de julgar as tuas ações, Cristo há de julgar a sua ignorância. A mulher é um vaso frágil, mas que tem extrema importância no ministério de Cristo, porque Ele veio para salvar não simplesmente a mim ou a você, mas para salvar a todos, porque todos estávamos condenados ao pecado. E aquele que acha que é maior, e aquele que acha que a mulher tem que estar debaixo da sola do teu pé, enganado está, e grande será a sua condenação. Sabe, é maravilhoso ver aqui que essas mulheres, algumas foram libertas, outras foram curadas, mas o que as une em torno do Cristo é que todas tiveram a consciência de que foram salvas, e elas têm um lugar no reino. E o interessante é que ainda naquela sociedade não era permitido ao qual as mulheres falarem no público. As mulheres não podiam se levantar e falar diante da sociedade, mas é notório ver que no ministério de Jesus Cristo elas tinham o seu espaço, elas tinham o seu lugar, elas tinham a participação. E o interessante é que mesmo diante daquela sociedade ao qual elas não podiam se colocar em pé no meio das praças e falarem, elas serviam com as suas fazendas. Meu Deus, que maravilhoso é saber que todos têm lugar no reino e saber que todos têm um papel fundamental na obra do Senhor. De repente, você não tem desenvoltura para falar na frente, de repente você não tem desenvoltura para evangelizar, de repente você não consiga ensinar, mas aquele que é agraciado por Cristo e sabe que em Cristo ele é incluso em uma obra maior
ele é participante até com aquilo que ele tem, emprestando o seu carro, emprestando, eu não estou dizendo dando, mas emprestando, doando o espaço da sua casa para receber e acolher pessoas. Será que você adora a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem? Porque aquele que foi liberto, aquele que foi tocado, aquele que viu que Cristo derrubou todas as barreiras que estavam ao redor dele, o adora com tudo que tem e com tudo que é. Olha, eu não estou dizendo que você tem que entregar tudo na igreja. Eu estou dizendo que você tem que servir a Cristo com todo o seu ser e tudo que você é. Porque há um espaço para você no reino, para a sua ação, para a sua atitude, para a sua participação. Pense em tudo isso. Que a graça e o amor esteja sobre você. Compartilhe esse evangelho e que a graça nos acompanhe todos os dias. E se assim o Senhor permitir, estaremos juntos amanhã de novo. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço.